Bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional. Hoje, dia 9 de julho de 2024, são 6h40, terça-feira. Nós vamos continuar aqui em Gênesis 6, na parte em que fala sobre a corrupção do gênero humano. É muito forte essa leitura de hoje. Como se foram multiplicando os homens na terra e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. O que a gente consegue observar? No início da vida na Terra, não existia limite de vida, né? A gente consegue observar que as pessoas morriam com 940 anos, com 820 anos, então não existia um limite igual hoje a gente conhece. No máximo, as pessoas vivem até 70, 80, né? 90, tem algumas exceções que ali vivem até 100, 101, 103 anos. E aí Deus falou, né, que o espírito dele não ia habitar para sempre no ser humano, porque o ser humano é mau. E limitou os dias da vida a 120 anos. Os dias de vida, né? A 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Olha que forte. O Senhor, ele se arrependeu de ter criado a humanidade. Então, se hoje a gente olha para tudo que acontece no mundo e fica assustado, né? Eu não sei vocês, mas eu fico assustada com a capacidade do ser humano de, de fazer o mal, de fazer coisas absurdas, de levantar guerras, né? Se naquele tempo Deus já tinha se arrependido de ter criado a humanidade, imagine agora, imagine o que ele não pensa de agora, onde as coisas estão 1000 vezes pior. Olha que triste, o Senhor criou todos nós, né? Criou a terra, criou as aves, criou as águas, criou tudo que existe, tudo que conseguimos ver. E é triste que ele tenha chegado ao ponto de se arrepender de ter criado a humanidade. É muito triste, cara. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus e gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. De todos aqueles homens, de toda a humanidade daquela época, somente Noé achava graça diante do Senhor. Somente Noé andava com Deus. Tem dizendo aqui, Noé andava com Deus. Somente ele na época era digno de ser salvo. Somente deles o Senhor não se arrependeu de ter criado. Deus anuncia o dilúvio. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Meu Deus, imagina agora o que Deus não pensa. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: Resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás compartimentos e calafetarás, com betume por dentro e por fora.
Aqui Deus ele começa a dar as instruções para Moisés do que ele quer que seja feito. Como que ele quer que seja criada a arca, o que o Moisés precisa usar, né, para a arca aguentar ali o que Deus ia mandar. Todo mundo sabe o que Deus mandou, né? Todo mundo sabe qual foi a forma em que a terra se destruiu na primeira vez. Será que todo mundo aqui sabe? Eu vou convidar vocês a pensar acerca disso. Olha só como é triste quando a gente sabe que nós decepcionamos o nosso Senhor, o nosso Criador. Deus ele fez todas as coisas e ele criava num dia, criava a luz, criava as trevas, criava as aves, criava os animais, separava as águas. Cada dia ele foi fazendo e pensando: isso é muito bom, vou fazer mais. E no próximo dia ele pensava: isso também é muito bom, vou fazer mais. Quando tudo estava perfeito, quando tudo estava pronto, quando tudo estava incrível, ele pensou o quê? É necessário que haja homem, é necessário que haja humanos na terra. E aí ele criou a sua imagem e semelhança, porque na Bíblia diz que nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Ele criou a sua imagem e semelhança, cara, com todo carinho, soprou nas narinas do homem e deu vida, vida. Construiu um jardim, colocou o homem lá dentro, pensou no bem-estar do homem, que não seria bom se ele ficasse sozinho, deu-lhe uma esposa. Deus nos prometeu tanta coisa, se a gente parar para pensar, Deus nos deu e nos promete tudo o que a gente precisa. Nós temos árvores frutíferas, nós temos o dia para buscar, para trabalhar, nós temos a noite para descansar, nós temos a natureza, nós temos a força da natureza, é uma força tridimensional, a força do universo. Imagina que triste que ficou o coração do Senhor quando ele se arrependeu de ter criado a humanidade e decidiu dar cabo da humanidade, decidiu destruir a humanidade juntamente com aquela maravilha que ele tinha criado. Então imagina que triste para Deus olhar para tudo que ele criou e pensar: eu criei tudo isso e eles não valorizaram. É assim que a gente age com Deus. Todos os dias da nossa vida, quando a gente não valoriza o que ele fez por nós, quando a gente não valoriza tudo que ele nos deixou, quando a gente não cuida das coisas que ele nos deixou, nós estamos entristecendo o coração do Senhor dessa forma. E mais uma vez se volta para o mesmo ponto que desde o início eu toco na mesma tecla. Avaliai a tua vida na terra. O que é que você está fazendo tem agradado a Deus? Você está cuidando das obras que Ele criou? Você está preservando tudo que Ele deixou? Você está fazendo a sua parte? Estamos muito próximo do fim. No momento em que Deus voltar, no momento em que sua ira estiver sobre a terra, em que sua mão estiver pesando sobre a terra, você vai ser quem? Você vai ser qualquer homem que vai ser destruído junto com a terra? Ou você vai ser o Noé, que andava com Deus, que foi preservado, e não só ele, foi preservado ele, seus filhos, sua esposa e as esposas de seus filhos. Então, Deus preservou não só Noé, mas a casa inteira de Noé, a descendência inteira de Noé, a família de Noé. Tá aí a importância de você falar de boca cheia e com muito prazer, né? Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Enquanto você conseguir ser como Noé, ser a pessoa que andava com Deus, enquanto você conseguir não entristecer o coração do Senhor, não o desagradar, não destruir a obra dele, o faça. O faça porque não vai ser em vão. Não vai ser em vão. Deus, ele anuncia o dilúvio, né? Para quem não sabe, eu acredito que todo mundo sabe, porque é uma história bastante conhecida e essas histórias precisam ser conhecidas. A humanidade precisa ter
acesso a isso. A humanidade precisa ler, interpretar e entender a Bíblia porque é o manual para tudo. Tudo que precisamos ter na Bíblia. Tudo está escrito. E aí, quem não sabe, mas eu acredito que todo mundo saiba, a primeira vez que a Terra foi destruída foi com um dilúvio. O que é um dilúvio? São muitas águas, assim, uma chuva que destruiu a Terra. Então você imagine, chuva por 40 dias e 40 noites a ponto de destruir a Terra. Não foi uma cidade, não foi um bairro, não foi uma enchentezinha, foi um dilúvio que destruiu a Terra e toda a humanidade. Se Deus fez isso naquela época, se Deus se arrependeu naquela época, se Deus destruiu tudo naquela época, imagina como que não está o coração de Deus hoje. Imagina como que o Senhor, depois ainda, olha só, além de Deus ter criado a terra, criado todas as coisas, criado o homem, destruído, ele ainda deu mais uma chance para a humanidade quando ele deixou Moisés não, Noé, quando ele deixou Noé, perdão. Ali ele estava dando mais uma chance para a humanidade. Olha só como é que ele é generoso, olha só como é que ele é incrível, porque além dele ter destruído, ele estava arrependido, né? Ele estava muito triste com tudo que tinha acontecido. Ele podia ter destruído todo mundo. Mas ele nos deu mais uma chance quando ele deixou Noé. Então você pensa, se naquela época Deus estava triste, imagina como que ele não está agora. Então, para finalizar, eu vou ler aqui esse último versículo. Deus ele deu ali as instruções, né, para Noé criar a arca. Ele falou: farás ao redor uma abertura de côvado de altura, a porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, uma embaixo, um segundo e um terceiro. Olha isso, porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança, entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive, de toda carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para o conservares vivos contigo. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo réptil da terra, segundo as suas espécies, de 2 de cada espécie virão a ti para conservares em vida. Leva contigo tudo que se come, junta-o contigo, ser-te para alimentar-te, a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenou. Então, Deus ele estabeleceu uma aliança com Noé. Olha que incrível, Deus estabeleceu uma aliança com você. Você quer ser importante a esse ponto? Você quer ser importante ao ponto de Deus preservar você e a sua família? Meu Deus, olha que incrível! Como que vocês não querem isso? Eu quero, eu só quero isso, na verdade. Eu quero que Deus me preserve, que Deus preserve a minha família, que Deus preserve os meus descendentes e que Deus estabeleça uma aliança comigo e com os meus. Olha que privilégio. Deus estabeleceu uma aliança contigo. Isso é muito forte. E aqui ele deu todas as instruções e ele avisou: estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra. E Noé andava com Deus, não duvidou, não questionou, não fez pergunta, somente seguiu o que Deus havia mandado. Somente seguiu suas instruções e fez a arca. Então, já caminhando para o final, para não ficar muito longo, eu quero voltar aqui na atividade de ontem, né? Que eu tinha deixado para vocês escreverem quais as verdadeiras riquezas de vocês e como que o dinheiro ele interfere nessas riquezas. O que ele pode potencializar. Eu fiz a minha lista das minhas riquezas e as minhas verdadeiras riquezas, vejam só, as minhas verdadeiras riquezas é ver o meu filho chegando da escola, feliz, dar um cheiro no cabelo dele, sentir o cheiro do cabelo dele, isso é uma verdadeira riqueza para mim.
Saber que a minha família está com saúde, cada um vivendo do modo que escolheu, cada um evoluindo, aprendendo e estando cada vez mais próximo de Deus. Evangelizar a minha família é uma das minhas riquezas. Uma das minhas riquezas é o meu parceiro, o Alessandro. Ele é o meu lugar seguro na terra. Ele é uma riqueza para mim. A minha outra riqueza é a Alexia, que mora comigo e Deus colocou paciência no espírito dela para conviver comigo, porque ela é incrível. Então, se Deus colocou pessoas pacientes para viver ao seu lado, valorize essas pessoas. Então, olha só como que as minhas riquezas não dependem de dinheiro para nada. As minhas riquezas não estão incluso dinheiro. As minhas riquezas são as coisas mais importantes da minha vida e não dependem de dinheiro. Obviamente que o dinheiro ele pode potencializar algumas coisas, né? Ele pode potencializar, ele pode ser veículo para a realização do propósito. Então a gente precisa enxergar o dinheiro dessa forma, como um veículo para a potencialização do seu propósito. Mas quando a gente coloca no papel quais são as nossas verdadeiras riquezas, é que a gente entende que estar bem não significa estar com dinheiro, estar bem não significa estar viajando, estar bem não significa estar num bom emprego, estar bem não significa nada disso. Estar bem significa andar com Deus e servir a Ele juntamente com a sua família. É só isso, gente. Não tem muito segredo. Não é fácil, porque a vida de quem anda com Deus é a vida do cristão, a vida do crente. Não é fácil, mas Deus disse assim, ó, Deus não prometeu que seria fácil, né? Mas Deus disse, quando tu passares pela água, não se afogarás. Quando nós passamos pelas dificuldades com Deus, a gente se sai bem. A gente não se desespera, a gente não fica ansioso. Afinal, a gente anda com Deus. Então, para finalizar, pensem, se, se vocês conseguirem dar uma estudada acerca da vida de Noé, olha como que ele foi seguro assim. Deus falou e ele obedeceu. E todos que deram certo na Bíblia fizeram exatamente dessa forma. Deus falava e eles obedeciam. Deus falava e eles seguiam. Deus falava e eles faziam. Deus mandava e eles faziam. Você também tem que ser assim. Nós temos que ser assim. Quando você já ouviu a voz de Deus? A gente sabe quando ouve a voz de Deus e às vezes a gente ouve a voz de Deus e pensa: "Ah, não, eu não vou fazer isso não. Isso deve ser coisa da minha cabeça". Se você ouvir a voz de Deus, se ele pedir para você fazer algo, se ele pedir para você ir para algum lugar, vá, obedeça. Obedeça enquanto é tempo. Você não quer que Deus crie uma aliança com você e com a sua família? Você não quer ser poupado, você não quer ser protegido, você não quer. Então, então siga a voz de Deus sem questionar. Graças e bênçãos se renovam a cada manhã. Eu sou feliz fazendo isso, espero que vocês estejam gostando. Muito obrigada e até amanhã.